21, verso 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E disse-lhe: Sim, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse: Olha, apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E Simão entristeceu-se porque lhe ter dito a terceira vez: amas-me? E disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, nós vivemos num tempo e numa época em que, não sei se os irmãos concordam comigo, mas vivemos num tempo, numa época em que as pessoas são egoístas. Nós já somos egoístas por natureza, sim ou não? Nós já nascemos egoístas, né? Basta pôr um bebê e dar-lhe uma bolacha, por exemplo, e tenta-lhe tirar a bolacha. Mas cada um se importa apenas consigo mesmo. Esta é a sociedade em que nós vivemos, não é? Basta outro grande exemplo. Vocês lembram-se, não é? Quando tivemos o primeiro confinamento. Ai de algum de vocês não tivesse papel higiênico em casa. Porque nos supermercados não havia. Porque de repente o pessoal chegou lá e levou tudo. Por um lado nós rimos, mas por outro lado nós podemos ver o egoísmo das pessoas. Ai de nós se nos faltar comida nos supermercados. Porque se fizeram isso com o papel higiênico, imagino como é que seria o povo. Mas isso só para que vivemos sempre na perspectiva. Esta sociedade é: o que é que eu ganho com isso? E por sua vez o evangelho que tem sido às vezes pregado ou anunciado enfatizava mais a bênção, o receber, do que o dar, do que o servir, do que o abençoar, do que a generosidade. Então a sociedade pós-moderna, ela vive focada nos seus próprios sentimentos. A sociedade pós-moderna é: se eu sinto bem, se isto faz-me bem, eu faço. Se eu não me sinto bem, se eu não sinto fazer, eu não faço. É por isso que nós vivemos uma falta completa de compromisso em muitas áreas. E não é só na igreja. Às vezes as pessoas dizem: na igreja. Não, isto é em todas as áreas. Esta falta de compromisso é alguma coisa que é generalizada. Agora, Jesus nos veio trazer outra proposta. Jesus nos veio trazer outro valor como homens e mulheres de Deus, como filhos de Deus. Mateus capítulo 22, quando Jesus é confrontado com uma pergunta, por exemplo, no versículo 34, diz assim: e os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar, e um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: olha, mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Olha, qual é o grande mandamento? Ele diz: olha, amar a Deus. Diga ao irmão ao lado: ama a Deus. Ou seja, Jesus veio trazer outro foco. O foco não somos nós, o foco não é a minha necessidade, o foco não é o que tu sentes, o foco é Deus. Olha, ama a Deus com tudo, ou seja, pensamento, sentimento, com as tuas forças, ou seja, ama a Deus. E eu disse: olha, e o segundo, semelhante a este, né? Amarás
ao teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, Jesus veio trazer outro foco. Jesus veio trazer outra mentalidade aos filhos de Deus. Olha, não te foques em ti mesmo. Não te foques só em ti, na tua família. Não te foques só em ti, nas tuas necessidades. Não. Primeiro, foca-te em Deus. Ama a Deus. Ama com o teu pensamento, com as tuas forças, com tudo, da maneira como tu puderes. Ama de todas as tuas forças. E olha, mais, ama ao teu próximo, ama as pessoas. Por isso é que este é o propósito. Nós como igreja temos este propósito, amar a Deus e amar pessoas, amar a Deus e amar pessoas. Porquê? Porque foi um valor que Jesus trouxe para nós. Não foi alguma coisa que ele diz, olha, se vocês puderem, não. Ele disse, olha, eu quero vos propor viverem de outra maneira. Não focados em vocês, não focados no egoísmo, mas olha, tirem o foco de vocês e foquem em Deus e foquem nas pessoas ao vosso redor. E Jesus não só trouxe este princípio, ele viveu de acordo com este princípio. O amor de Jesus era algo que estava sempre a fluir para os seres humanos. Ele amou, nós vemos pela palavra de Deus que ele amou todos, independentemente da sua posição social, independentemente da sua capacidade económica, independentemente da sua raça, independentemente até da sua religião. Jesus, aprendemos que ele foi alguém que amou de maneira prática todos aqueles que estiveram com ele, perto dele, que ele se cruzava. Ele foi acusado de ser amigo de cobradores de impostos. Ele foi acusado de comer ou de estar ou de deixar chegar uma prostituta e lhe beijar os pés. Ele foi acusado disso. Porquê? Porque ele amou essa gente. Ele foi acusado de entrar na casa de Zaqueu, um homem que era indigno, e ele entrou. Ele amou essas pessoas. Ele amou até os seus próprios inimigos, e ele nos ordenou isso. Olha, a fazer bem àqueles que vos fazem mal, maltratam, perseguem. Ou seja, ele teve o amor como um valor, um princípio do reino de Deus. Ama, de tanto que ele nos amou, que ele se entregou por cada um de nós. João 3,16, um versículo que todos nós conhecemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos amou de tal maneira que ele se deu a cada um de nós para que nós possamos ter vida eterna. Então Jesus nos amou de maneira completa, profunda, verdadeira, e não precisou de verbalizar isso. Nós não vemos Jesus a verbalizar aos seus discípulos, olha, eu te amo, olha, eu gosto muito de ti, olha, eu não tenho mal algum, mas a maneira como ele viveu, as ações que ele praticava, a maneira como ele interagiu com as pessoas, ele demonstrou que amava aquelas pessoas mesmo sem dizer que as amava. Sim ou não? Porque o amor é Deus. 1 João 4,8 diz que Deus é amor. Então, amar é o fruto de quem tem a natureza de Jesus. Amar é algo natural para quem tem um encontro com Jesus. Olha, o Zaqueu teve um encontro com Jesus. Até ali ele não amava as pessoas, ele roubava as pessoas. Até ali ele não amava, ele enganava as pessoas. Mas aquele encontro com Jesus transformou de tal maneira o seu coração, a sua vida, que ele diz, olha, eu vou parar de roubar, eu vou parar de enganar. Mas ele não só parou, ou seja, daqui para a frente eu já não vou mais fazer isso. Não, ele foi restituir aquilo que ele tinha roubado 4 vezes mais. Aquele encontro com Jesus mudou a sua vida e ele passou a abraçar este valor de amar. Diga ao irmão ao lado, amar é um valor, amar é um princípio. Aquela mulher samaritana que vimos na primeira lição, quando começámos a falar sobre este estudo, sobre a atitude
nós evangelizarmos e testemunharmos. Aquela mulher samaritana, depois de ter tido um encontro com Jesus, ela amou aquela cidade, até aquelas pessoas que provavelmente lhe tinham ela como uma mulher de má reputação, porque já tinha 5 homens e o quinto que ela tinha não era dela, era de outra. Então, mas ela voltou à cidade, e aquilo que Cristo fez na vida dela, ela declarou aos outros. Ela disse, não, eu quero que outros experimentem o que eu experimentei. Eu quero que outros tenham a vida transformada como eu tive a minha vida transformada. Ela amou aquelas pessoas. Então, amar é o fruto de quem tem um encontro com Jesus. Tanto que Jesus disse em João capítulo 13, verso 34, ele diz assim, um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Amei a vós e que também vós uns aos outros vos ameis. E versículo 35, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Porquê que é novo mandamento? Porquê que é novo mandamento? Porque quando lhe perguntaram qual é a lei, o grande mandamento, e ele falou amar a Deus acima de todas as coisas, e depois lemos o que é amar o próximo como a ti mesmo. E isso já estava escrito na lei. Levítico diz isso, Números diz isso. Agora Jesus disse, olha, eu quero que vocês vão para além do que está lá escrito. Olha, ele agora, quando ele diz que é novo, o novo não é o mandamento de amar, mas olha, mas não é amar ao próximo como a ti mesmo, é amem ao próximo como eu vos amei. Ou seja, vocês devem amar, devemos amar-nos uns aos outros, não apenas como amarmos a mim mesmo, não, amar como Jesus nos amou. Por isso é que é novo, com outra perspectiva. E na versão, a mensagem, deixa-me eu ler o versículo 35. Diz assim, dessa maneira todos irão reconhecer que vocês são meus discípulos quando eles virem o amor que vocês têm uns pelos outros. Então, olha, o mundo lá fora vai reconhecer a igreja de Jesus Cristo pelo amor que nós praticamos, vivemos naturalmente uns pelos outros. Uns pelos outros. Então ele deixou o amor como um valor. O amor é alguma coisa que a igreja vai ser conhecida. Não é pelos milagres, não é porque vai acontecer isto ou aquilo. Não, até porque nós oramos pelas pessoas, porque as amamos. Porquê que Jesus orava pelas pessoas? Porquê que Jesus enviou-nos a pregar o Evangelho? Quando ele olhou e viu ali uma multidão e disse, olha, eu olho para eles e são como ovelhas sem pastor. E diz que Jesus se moveu por íntima compaixão e diz, rogai ao Senhor que traga obreiros. Para quê? Para a sua seara. Então aquilo que Ele nos manda fazer tem a ver com o quê? Com compaixão, com amor. Não, vamos pedir a Deus que traga mais pessoas que possam abraçar este trabalho, possam abraçar esta missão, compreender que há gente que precisa de um encontro com Cristo. Então, possam orar pelos enfermos, então orar pelos enfermos, expulsar demónios, libertar pessoas. Aquilo que nos move é o amor por essas pessoas. Devemos ter a ousadia de orar, devemos ter a ousadia de pedir a Deus, e aquilo que nos move é o amor. É um valor. Ou seja, não vivam como esta sociedade egoísta. Não, eu não quero que os meus filhos vivam dessa maneira, eu não quero que a minha igreja viva dessa maneira, mas vivam com este valor. Amar, diga ao irmão ao lado, amar, amar. E a pergunta é, eu amo como Jesus amou? Porque antes de nós respondermos a esta pergunta, nós temos só lembrar que Jesus, Ele não andou para aí a dizer, ou pelo menos não vemos registro na Bíblia, Ele a dizer aos discípulos, olha, eu vos amo, eu vos amo. Não, em João 15, versículo 9, diz, como o Pai me amou a mim, também eu vos amei a vós, permanecei do meu amor. Ele está a falar de algo passado. Ele está a falar de algo que já aconteceu e ele estava a encorajar, ele estava a orar por eles, etc. Então, mas não vemos isso, a prática de Jesus, a dizer eu te amo, eu te amo, eu te amo. E quando eu estou a dizer isso, eu não estou a dizer que nós não o devemos fazer, pelo contrário, não é nada disso. Mas é que aquilo que eu aprendo com Jesus é que o amor de Jesus era mais do que palavras, era a sua maneira de viver. Era o seu comportamento, era a sua maneira de estar. Recuando agora a João 21, que foi o primeiro versículo que nós lemos. Jesus está com Pedro
E ele pergunta: Pedro, amas-me? Uma pergunta direta. Não há que fugir, não há que andar aqui, ou sim, ou não. E este momento é um momento particularmente interessante, ou particularmente difícil para a vida de Pedro. Era um momento em que os discípulos estavam frustrados pelo momento que estavam a viver. Lembram-se que eles tinham largado tudo, seguido a Jesus, etc. E agora, há 3 dias atrás, de repente, Jesus foi preso, Jesus foi maltratado, acabou por morrer na cruz, ele tinha morrido, etc. Parece que agora os nossos alvos, o propósito, aquilo, embora que Jesus nunca tinha escondido que ele iria morrer, iria ressuscitar, mas de repente eles ficaram como sem pai, eles ficaram como sem paternidade, eles ficaram como sem visão, e estavam frustrados com aquilo que estavam a viver. Tanto que se nós lemos o capítulo 21, logo a partir do versículo 1, vemos que Pedro disse: olha, eu vou pescar. O João foi com ele, outros foram com ele: olha, vamos à pesca, vamos à pesca. Então Jesus tinha ressuscitado ao 3º dia, já lhes tinha aparecido, e agora Jesus está na praia, mas eles não reconhecem que é Jesus. É um homem para eles, mas eles ainda não se tinham percebido que era o mestre que estava ali. E então Jesus grita: olha, vocês têm alguma coisa para comer? Ou seja, eles não deviam estar assim muito longe, né? Porque de maneira que deu para falar. E eles disseram: não temos nada. Mas Jesus então se adiantou, fez ali uma fogueira, começou a grelhar um peixe, e Jesus apercebe-se que eles não estão a pescar nada, e ele diz: ora, lança aí para o outro lado, para a direita. E eles lançam as redes para a direita, e de repente eles veem uma quantidade de peixes, de tal forma que eles tiveram que pedir ajuda. E João lembrou-se e disse a Pedro: Pedro, é o mestre. E Pedro lançou-se ao mar para ir ter com Jesus. Vocês podem imaginar o que é que passou pela cabeça de Pedro? Quem sabe ele passou, por exemplo, a primeira pesca, em que Pedro estava, por exemplo, assim como a Edith estava-nos a levar: vamos trazer à nossa memória, não é? E o que é que veio à memória de Pedro? Provavelmente veio a primeira pesca em que ele estava lá a lavar as redes, depois de uma noite frustrante, porque ele não apanhou nada, as coisas não funcionaram bem, e de repente aparece um homem. Era Jesus, mas ele não conhecia Jesus de lado nenhum. E aparece um homem e ele quer pregar, há ali uma multidão também atrás do homem, há ali tanta gente, e o homem pede o barco a Pedro. E diz: olha, afaste um bocadinho. E Jesus prega o Evangelho, pessoas são abençoadas, são saradas, etc. E depois Jesus, para abençoar o Pedro, ou a generosidade do Pedro de ter disponibilizado o barco: olha, faz-te lá ao mar, vamos lá à pesca. Ele diz: não, mestre, não vale a pena. Mestre não, que ele não chamou mestre na altura. Mas não vale a pena. Olha, eu andei a pescar a noite toda de pesca, percebo eu. Pronto, aí da liturgia, dessas coisas, percebes tu, mas da pesca percebo eu, não vale a pena. Amanhã, à noite, tem que voltar a casa. Não, mas faz. Mas ele disse: olha, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E quando ele fez isso, diz que uma grande quantidade de peixe ele apanhou. Mas sabe que o que mais tocou, creio eu, na vida de Pedro não foi o peixe, porque ele podia dizer: bem, a partir de agora tenho um amigo que sabe como é que se apanha peixe, eu vou ganhar dinheiro, agora sim a empresa vai crescer. Não, porque naquele dia este Jesus olhou para ele e disse: de agora em diante eu vou-te fazer de ti um pescador de homens. Ele ficou tão impressionado com Jesus, tanto que ele, quando aquilo aconteceu, ele se dobrou, ele se prostrou diante de Jesus e disse: olha, afasta-te de mim, que eu sou um homem pecador. Isso tocou a vida dele. Provavelmente ele se lembrou disso. Ele lembrou-se do que Jesus tinha dito a ele: olha, eu vou fazer de ti um pescador de homens. E assim começou uma nova jornada, uma nova caminhada na vida de Pedro, até que houve um dia que Jesus é preso e Pedro nega a Jesus. Talvez isso passou pela cabeça do Pedro, não é? 3 vezes: conheces Jesus? Tu também? Não, eu nem o conheço. Então ele tem uma chamada, uma profecia sobre a vida dele: olha, eu vou fazer de ti um pescador de homens. Ele não sabe, não faz ideia como é que isso se vai acontecer, ou se vai sequer acontecer. E ele tem toda esta coisa que a última conversa que ele teve com Jesus foi ter negado a Jesus. Um último olhar, não é? Quando o galo cantou, ele lembrou-se o que é que Jesus lhe tinha dito,
E ele negou Jesus. E agora Jesus olha para ele e diz: Pedro, tu amas-me mais do que a estes? Pode ser interpretado muitas vezes: olha, amas mais do que a pesca, ou amas mais do que o Tiago, do que o João, do que este, do que aquele. Olha, amas-me. E ele disse isso 3 vezes. E a palavra ama-me, a palavra grega é a palavra agape, na primeira vez, que significa amor deliberado, amor de sacrifício próprio. A segunda vez, esta palavra ágape, é amas, é a mesma palavra, mas a terceira vez diz que a palavra grega é fileu, que é o amor de afeição, afinidade, amor fraterno. É como que Jesus olhou bem nos olhos de Pedro e olha: Pedro, amas-me? Pedro, tu amas mesmo verdadeiramente? Terceiro, Pedro, tu és mesmo meu amigo? Foi estas 3 vezes que Jesus fez. Há quem diga sim que foi para ele renunciar as 3 vezes que tinha negado a Jesus. Mas esta palavra foi uma pergunta direta. E Pedro também, ele respondeu diretamente. Ele disse: sim, Senhor, eu amo-te. Sim, Senhor, eu amo-te. E qual foi a resposta de Jesus? Apacenta as minhas ovelhas, ou apacenta os meus cordeiros. Outras traduções dizem: apacenta as minhas ovelhas, pastoreia o meu rebanho. Ou seja, há um propósito, Pedro, para a tua vida. Há um propósito para a vida dos discípulos de Jesus. Uma coisa é nós dizermos que amamos a Jesus. Outra coisa, o verdadeiro teste é a nossa disposição para servir. Diga lá, disposição para servi-lo. Porque esse é o verdadeiro teste do amor. Era isso que Jesus estava a dizer. Ele: sim, amas-me. Eu amo-te. Então, apacenta. Por isso é que eu dei este título: quem ama, serve. Quem ama a Jesus, serve a Jesus. Quem ama a Deus, serve a Deus. Quem ama a Deus, faz a vontade de Deus. E ele disse: olha, como é que eu vou servir a Deus? Como é que eu vou servir? Jesus foi claro para Pedro e ele é claro para nós. Ele: olha, apacenta as minhas ovelhas. É isso que Jesus requer de nós. Não é explorar as ovelhas, não é manipular as ovelhas, até porque as ovelhas que são vocês e muitos milhões estão ao redor do mundo não são nossas, não são de pastor algum, são de Jesus Cristo. És o rebanho de Jesus, tanto que ele diz: apacenta as minhas ovelhas. É as ovelhas de Jesus, elas não são nossas, elas nos são confiadas para nós fazermos o quê? Apacentar, ajudar, cuidar ou colaborar. Elas são-nos confiadas. Olha, apacenta, faz. Por isso é que Jesus nos deu talentos. Mateus capítulo 25, a parábola dos 10 talentos. A grande questão não é quantos talentos tens, a grande questão não é quantos talentos temos, ou se eu tenho mais ou se tenho menos. A questão é: o que é que eu estou a fazer com eles? Deus nos deu talentos, nos deu capacidades, Deus nos deu habilidades. Para quê? Para nós servirmos, para nós apacentarmos, para nós cuidarmos, para nós fazermos a obra de Deus. Não basta nós só levantarmos e dizer: eu te amo, mas não podemos viver uma vida egoísta, porque se nós dizemos eu te amo, mas vivemos uma vida egoísta, a maneira como nós vivemos é que demonstra aquilo que nós verdadeiramente acreditamos e a maneira como nós estamos a viver. Então por isso é que ele diz: olha, Pedro, amas-me? Olha, apacenta as minhas ovelhas. Quantos estão aqui para dizer que amam a Jesus? Que se nós amamos a Jesus, irmãos, nós temos uma responsabilidade: cuidar das ovelhas. E isso não é responsabilidade do pastor apenas, não. Efésios 4:11 é muito claro. Diz que Deus deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores, etc. Para quê? Para querendo o aperfeiçoamento dos santos. E se lemos o versículo a seguir, diz que esses ministérios existem para ensinar o povo de Deus a fazer a obra de Deus. Ou seja, juntos vamos cuidar do rebanho, juntos vamos ajudar, juntos vamos... Olha, irmãos, quantas pessoas hoje
Deus, para que vocês possam ser abençoados nesta manhã. Gente nos serviu na área do louvor para nos abençoar, para nos servir, para nos levar a adorar ao Senhor. Gente está a servir os nossos filhos, os vossos filhos. Estudaram durante a semana, se prepararam durante a semana, oraram, se prepararam uma série de coisas para quê? Para servir os nossos filhos, para lhes ensinar a palavra de Deus, para cuidar, não para os entreter enquanto nós estamos aqui, não, para fazer o que Jesus nos mandou. Ensina ao menino o caminho onde ele deve andar, que até quando ele for grande, ele não vai se desviar dele. Gente os abençoou ao receber, ao servir-nos a ceia, ao receber-nos, ao servirmos o café, para que nós possamos estar a adorar a Deus, não nos preocuparmos, a ceia vai ter connosco, alguém nos deu os bons dias, etc. Ou seja, durante a semana, quantas pessoas têm vindo a orar, clamar ao Senhor, e eu dou graças a Deus pelo número que semana após semana tem aumentado e aumentado, de gente a orar, a buscar, a clamar ao Senhor para abençoar a vossa vida, para abençoar a vossa família, para que Deus possa abrir portas. É gente que está a colocar os seus talentos ao serviço de Deus, para abençoar, fazer o que Jesus disse, apacentar o rebanho. Essa obra não é obra minha, é nossa responsabilidade, cuidar do rebanho de Deus. E Deus está a falar a cada um de nós que essa é a missão de cada um de nós, servirmos. Diga ao irmão ao lado, servirmos. Segundo, como é que nós podemos servir? Tendo um compromisso. Quando Jesus pergunta três vezes, claro, nós podemos dizer, uma vez foi para renunciar, e a segunda também, a terceira também. Sim, mas eu creio também noutra coisa, irmãos, que Jesus está a querer enfatizar o seguinte, olha, a seriedade do compromisso que Pedro estava a assumir de servir ao Senhor. Olha, é um compromisso, Pedro. Pedro, não é como quando, por exemplo, Jesus tinha-o alertado antes e dizer assim, olha, olha, o diabo vai te ser andar, por isso ora. Ele disse, está bem, não. Agora ele está a dizer, olha, isto é sério, é um compromisso, Pedro. Pedro, amas-me? Pedro, tu amas verdadeiramente? Pedro, tu és mesmo meu amigo? Olha, apacenta, ou seja, toma um compromisso. Servir a Deus é um compromisso, irmãos. Servir a Deus é um compromisso. Nós não podemos, irmãos, nós não dizemos que Deus é maior que o Presidente da República. Deus é maior, ou mais importante de tudo à nossa volta, o Criador dos céus e da terra. Então, para Ele é o melhor, irmãos. Nós não podemos ter esta mentalidade na igreja que é quando eu posso. É quando... Não, irmãos, pelo contrário. É uma honra nós servirmos a Deus. Nós não estamos a vender Jesus. Nós não estamos a pedir para amor de Deus. Olha, para amor... É como evangelizar. Evangelizar é testemunhar de Jesus. Não é pedir para amor de Deus para as pessoas acreditarem em Deus. Porque eles é que necessitam de Jesus. Então vamos trazer honra às coisas. Não, falamos de Jesus com ousadia, sem vergonha, mas nós não andamos a mendigar ninguém. Nós não andamos a mendigar alguém para vir pagar. Tens que vir por tal. Não! Jesus é algo mais importante. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. E a igreja é a mesma coisa. Nós não temos que andar a mendigar para servir. Não. Vem cá dar um jeitinho. Qual jeitinho? Não. Servir a Deus é uma honra. Eu não vos faço nenhum favor pregar o Evangelho. É uma honra eu pregar o Evangelho. É uma honra eu servir ao Senhor. É uma honra. Ainda por cima, eu e a minha família estamos a tempo inteiro totalmente exclusivos. É uma honra, é um privilégio. Mas cada um de nós é a mesma coisa. Nós temos esse privilégio. Eu não estou a dizer que agora tem que ser todos os dias, a toda a hora. Não, por isso fazemos escalas, por isso a pessoa dá, olha, hoje, este domingo dá outro. Mas ter este compromisso. Não. Servir a Deus é mais importante. Servir a Deus é mais importante. Se nós formos nos voluntariar para os bombeiros voluntários, nós não vamos fazer as coisas como nós queremos. Nós não vamos chegar lá a campeão e tal. Então como é que é? Amanhã às 9. Não, eu para as 9h30, se eu puder, apareço. Então olha, não faz falta. Não. Nós estamos a entrar, qual é o compromisso? Qual é a minha responsabilidade? O que é suposto fazer? E aquela gente tem uma honra de vestir aquela farda. Tem uma honra quando vão para os fogos e dão a vida. E alguns morrem por causa de nós, para nos ajudar. Então eles olham para aquilo como uma honra.
quanto mais nós, filhos de Deus, devemos servir a Deus. É um privilégio, é uma honra. As pessoas hoje estão a servir a Deus não é porque não têm mais nada para fazer, não é porque têm todo o tempo do mundo, não, é porque sacrificam alguma coisa e compreendem esta verdade. Se eu digo, eu amo-te, então eu vou fazer aquilo que tu nos mandaste fazer. Eu não vou ser apenas um consumidor, não, eu quero ser participante daquilo que Jesus nos mandou fazer. Há um propósito, amar a Deus e amar pessoas. Há uma missão, salvar almas e fazer discípulos. E há uma estratégia para juntos fazermos isso, para fazermos a diferença. Como servir? Por último, dispondo-se ao sacrifício. E eu termino lendo João 21:18. A versão, o livro. Ele diz assim, Jesus estava a continuar a falar com Pedro. Presta bem atenção. Quando eras novo, fazias o que te apetecia e ias para onde querias. Porém, quando fores velho, estenderás as mãos e outros te guiarão e levarão para onde não quiseres ir. Sabe o que é que Jesus está aqui a falar? No versículo 19, Jesus disse isto para que soubesse como iria morrer para a glória de Deus. E depois acrescentou, segue-me. Jesus já estava a dizer, olha, não vais ter vida fácil. Queres sacrificar? Porque servir a Deus, nós temos de estar dispostos a sacrificar. Claro que sim. Sacrificar, claro que sim. Às vezes sacrificar a nossa reputação, porque às vezes as pessoas são tão amorosas para nós. Ele é uma pessoa fixe. Olha, nem parece lá aqueles crentes que eu já conheci. Não, é jovem, pode-se falar com ele de outras coisas. Mas às vezes quando nós falamos de Jesus, as pessoas sem querer deixam-nos nos convidar. Ou o outro deixa de fazer isto, deixa de fazer aquilo. Estás disposto a pagar o preço? Ou alguém dizer mal. Jesus diz, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, como se coisa estranha isso acontecesse, mas se pelo nome de Cristo sois vituperados, alegrai-vos, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. É isso que diz lá em 1 de Pedro capítulo 4. Poucos estão dispostos a sacrificar, poucos estão dispostos a abrir mão, poucos estão dispostos a renunciar às suas vidas por amor ao Evangelho, de modo a cumprirmos a missão que Deus nos confiou. Quantos estão dispostos a renunciar? O jovem, não é, renunciou ao seu lanche e deu aqueles pães a Jesus, os 5 pães e os 2 pães. Aquela viúva de Sarepta deu a última refeição ao profeta. Irmãos, nós não podemos ignorar que coisas como essas estão aqui na palavra de Deus. Se queremos servir a Deus, irmãos, tem que haver renúncia, claro que sim. Tem que haver sacrifício. O que é que nós estamos a fazer? 3 semanas de orar, de buscar a Deus, consagrar mais tempo, de tirar um dia ou meio-dia, conforme cada um decidir, e jejuar um pouco. Às vezes, como eu disse sexta-feira, eu não entendo porque é que às vezes precisamos de jejuar, mas que funciona. Então vamos fazê-lo. Por amor a Jesus, por amor à obra de Deus, por amor às pessoas, para responder a esta pergunta, Pedro, amas-me? Irmãos, eu termino dizendo assim, a pergunta natural nesta manhã é, amas ao Senhor? Estás disposto a servi-lo? Estás disposto a assumir o compromisso? Estás disposto a sacrificar? São tudo perguntas que o mundo não nos ensina a fazer isso. E na verdade a cultura do mundo agora é anti tudo isto que eu falei. É anti, e não é na igreja, é em qualquer assunto, qualquer área, alguém que diga assim, compromisso, não. Mas é o que Jesus pergunta, amas-me? Estás disposto a servi-lo? Estás disposto a assumir um compromisso? Estás disposto a sacrificar? Porque foi isso que ele perguntou a Pedro, e é isso que ele nos pergunta a cada um de nós, nesta manhã. Porque o servi-lo é o teste ao amor que nós dizemos que temos ao Senhor. Porque Deus amou o mundo, que Ele deu, Ele sacrificou, Ele se sacrificou por cada um de nós. Será que nós podemos sacrificar algum tempo por amor a pessoas? Por amor às almas?
que está a ser abençoado nesta manhã? Muitas pessoas se sacrificaram para que este culto fosse possível. Esta igreja que, se dependesse só de mim, vocês não tinham desfrutado deste culto. Era impossível. Se dependesse só de mim, vocês não conseguiam. Eu não conseguia ter todas aquelas meditações prontas, feitas. Eu não sou o super-homem. Eu sou aquele que aparece mais. E quem está na televisão é aqueles... Na televisão, na internet, é quem vê mais. Mas há tanta gente. Na verdade, se eles todos parassem, nós não tínhamos como continuar. Mas a gente que entendeu qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Juntos, servimos a Deus, servindo pessoas. E esse é o maior valor que Jesus nos vem ensinar. Servir, dar, nos doar, colaborar. Às vezes pode parecer alguma coisa tão pequena, mas a tua coisinha pequena, com a minha, com a do outro, com a do outro, com a do outro, nós vamos muito mais longe. E a pergunta é, o que é que nós não estamos a fazer? O que é que nós, como igreja, não estamos a ter capacidade de fazer? Porque tu não colaboras. Sabe que há muitas coisas que nós não fazemos, não é porque não temos visão, é porque não sabemos como. Não temos habilidade para. Não temos condições para. Mas juntos nós podemos ir mais longe. Vamos ficar de pé agora mesmo. Fecha os teus olhos e vamos orar. Lá em casa, fecha os teus olhos e vamos orar. Vamos orar ao Senhor nesta manhã. Quem ama, serve. Mas não me levem mal o que eu vou dizer. A questão não é o que eu já fiz. Jesus foi claro, aquele que perseverar até ao fim será salvo. Quando eu olho para irmãos mais velhos, eles são, sim, para mim, são os meus heróis. Porque dá uns anos esta parte é o que eu penso e é o que eu digo. Senhor, não é tão importante o que eu estou a fazer agora. Eu quero é permanecer daqui a 5, daqui a 10, daqui a 15, daqui a 20, daqui a 30, daqui a 40, daqui até ter vida. Continuar a te servir, servindo a Deus, servindo o povo de Deus, servindo pessoas. Por isso, quando eu olho para aqueles irmãos que ao fim de 20, 30, 40 anos são fiéis, servem, eu levanto os meus braços e digo, Senhor, quando eu olho para aquele irmão, eu digo, Senhor, ajuda-me a ser como ele. Ajuda-me a ser como ele. Eu não quero desistir. Eu não quero ficar por caminho. Eu não quero ficar para trás. Eu quero continuar a me servir, a me doar. Porque fazendo isso, eu estou a responder à pergunta, amas-me? Eu estou a dizer, sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Levanta o teu braço. Vamos nos consagrar ao Senhor.